Se vocês acharam que eu não chegava, eu cheguei. Galera, sejam todos muito bem-vindos aí. E enquanto a galera vai chegando, vocês vão me ver aí de perfil um pouco, porque eu vou mandar para as pessoas aqui. Preciso mandar para um rapaz aqui um negócio importante. Preciso mandar um link. Então aguenta aí. Galera, só para vocês saberem, assim, o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar hoje? Olha só que importante. Hoje a gente vai falar sobre o que funciona e o que não funciona numa terapia, tá? Qual que é a abordagem mais importante? A abordagem mais importante, já vou te adiantar, é aquela que funciona, tá? É aquela que se adequa a cada uma das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que gostam de uma terapia, vamos colocar assim, mais lenta, mais racional. Tem outros que preferem algo um pouco mais intensa, que trabalha um pouco mais a emoção, tá? Qual que funciona, qual que não funciona? Gente, depende de cada um, tá? Isso aí eu já te adianto, tá bom? Mas tem alguns detalhes que são importantes. Eles fazem uma terapia ser mais assertiva para você do que outras. São coisas que às vezes fazem assim, uma terapia trazer um resultado assim para você rápido, dentro de um mês, por exemplo. Enquanto a outra vai demorar 6 meses, tá? O que é bom, o que é ruim? Aquela que funciona é boa, tá? Cheguei aqui, peraí, deixa eu copiar um link aqui, galera. Copiar o endereço do link. Agora, cadê a pessoinha aqui? Aqui. Aí, ó. Pronto. Já era. Tinha uma pessoa que me pediu aqui um link agora de última hora aqui. Então, galera, desculpa, mas quanto mais pessoas souberem, melhor é, né? Vamos lá. O que funciona numa terapia, tá? Galera, primeira coisa, vou adiantar para você o que não funciona, tá? O que não funciona é você ir até o terapeuta, usar o seu tempo, o seu dinheiro, para você sentar numa poltrona, sentar num divã, sentar numa cadeira, sentar num lugar qualquer e só falar, tá? Se você chegar lá só para desabafar e falar assim, nossa, foi bom, foi gostoso, eu coloquei umas coisas para fora, tava precisando falar. Gente, desculpa. Desabafar, colocar muitas coisas para fora é bom? Sim, é muito bom. Só que se você só desabafar, o seu terapeuta só ouvir, cara, faz isso com o seu amigo. Vai lá, compra um bolo e aluga o ouvido do seu amigo, tá? Ele vai te ouvir do mesmo jeito que o terapeuta está te ouvindo. Porque o terapeuta, se faz isso, ele não tá fazendo o papel dele, tá? O que funciona de verdade, então? O que funciona é o seguinte, tudo aquilo que a pessoa traz numa terapia, quando ela está sentada ali, tem que ser muito bem ouvido, tá? Pelo terapeuta. E quando ele escuta, ele tem que organizar todos os pensamentos da pessoa que às vezes estão bagunçados. Vamos lá. Às vezes a pessoa entra lá e ela fala assim, vamos lá. Oi, fulano, como é que é seu nome? E o que te traz aqui? Meu nome é Joãozinho. E o que me traz aqui é o seguinte, nossa, sou uma pessoa muito ansiosa, sabe o que é? Me sinto assim, me sinto coração batendo forte, me sinto às vezes, poxa, não consigo dormir de noite, fico preocupado, fico pensando em coisa ruim, o tempo inteiro. Às vezes parece que o coração tá aqui na garganta, assim, ó, parece que ele vai explodir. Tem hora que eu olho e minha pressão, para ver se eu não tô com a pressão alta. E isso aí tá me deixando mal. Só que essas coisas aconteceu e o pior de tudo, você não vai acreditar. Hoje o meu cachorro morreu. O meu cachorro morreu, eu tô mal, tô triste, tô achando que a vida vai ser triste. Eu tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Eu não sei o que vai ser de mim sem meu cachorro. O meu cachorro me acompanhava. A gente sempre fazia uma caminhada junto. Gente, pausa aqui, tá? Quando essa pessoa começou, ela disse para mim alguns sintomas, normal, ela disse o que ela veio fazer, só que ela disse algumas coisas importantes. Ela disse que ela estava hoje triste e muito preocupada porque ela perdeu um grande companheiro,
que era o cachorro, tá? Era o cachorro, tá? E tá tudo certo. Tem pessoas que têm animais como grandes companheiros, um cachorro, um gato, seja lá o que for, tá? Isso tem que ser organizado. A pessoa tem que pegar ali aquelas coisinhas que estão meio bagunçadas na cabeça da pessoa, juntar o quebra-cabeça. E depois montar algo sobre medida para aquela pessoa. Se não fizer isso, vai dar errado. Vai dar errado. Eu já falei para vocês aqui, eu já fiz uma live mais ou menos falando sobre esse cara aqui. Um cara chamado Milton Erickson. Ele era fantástico, tá? Por quê? Ele pegava o que a pessoa trazia, tá? Ele pegava lá todas essas reclamações que a pessoa trazia, a falta do cachorro, a falta do companheiro, esses sintomas todos, e ele ia montando uma história, tá? Ele ia construindo na cabeça dele primeiro uma história. Depois ele contava para o paciente dele aquela história, tá? Mas nunca utilizando o próprio nome do paciente. Então, se o paciente chamava Joãozinho ou Mariazinha, ele ia colocar como: olha, um amigo meu passou por algo muito parecido. Esse meu amigo chamava Antônio Carlos. Pronto. Chamava Antônio Carlos. E o Antônio Carlos passou por uma situação assim, assim, assim. Só que é o seguinte, o Antônio Carlos pegou essa situação meio ruim ali, que ele tinha perdido o cachorro dele, sabe? E ele resolveu fazer um negócio diferente, sabe? Ele foi lá, enterrou o cachorro dele e ele fez um negócio importante. Ele voltou triste para casa, ele estava meio abatido, muito preocupado com o que ia fazer, porque o cachorro era quem, sabe, ia estar lá com ele. E ele pegou um pedaço de papel qualquer que ele tinha lá, todo amassado, todo zoado, e escreveu ali o que ele já tinha planejado, todas as coisas que ele tinha falado pro cachorro dele que ele ia fazer e nunca tinha feito. Mas ele escreveu esse pedaço de papel e guardou. Ele guardou no guarda-roupa dele. Ele abriu na parede atrás do guarda-roupa dele, ali nos fundos do guarda-roupa, ele colocou aquele papel. E todos os dias pela manhã, quando ele ia vestir a sua camisa para sair, para trabalhar, para levantar, para começar o dia, ele via aquele pedaço de papel e ele se lembrava tanto do cachorro quanto das promessas que ele tinha feito e nunca tinha cumprido. E a partir daquele dia, ele começou a ficar mais focado naquilo que ele realmente dizia. E conforme ele ia olhando, e cada vez mais isso acontecia, quanto mais ele olhava para aquele papel, mais e mais ele assumia responsabilidade sobre ele mesmo, sobre a saúde, sobre as coisas que ele fazia de bom, sobre as coisas que ele queria. E isso foi transformando a vida dele, melhorando cada dia mais. Foi assim que ele mudou de vida. Galera, exemplo aqui, ó. Pedaço de tratamento. Isso é o que funciona, tá? E por que isso funciona? Ora, porque vocês se identificam com histórias. A gente se identifica com histórias, tá? Por que as pessoas param e ficam assistindo a novela na televisão? Por que você maratona uma série inteira na Netflix no final de semana? Porque tem história e essa história se conecta com você. Você se sente bem quando está assistindo aquilo. Então, uma das coisas que funciona na terapia são metáforas, são histórias, tá? Histórias são muito boas, tá? E elas são muito importantes para que a gente trabalhe o emocional nosso, tá? Metáforas são maneiras que a gente tem de fazer com que você aprenda o que você precisa aprender, desenvolva o que você precisa desenvolver, sem que você fique se questionando demais. E aí, mais ou menos sem perceber, você melhora, tá? Só para vocês terem uma ideia, fiz algumas coisas desse sentido de metáforas, tá? E fiz outras também com uma pessoa, tá? A gente começou o tratamento dela na semana passada. Depois de 3 dias que a gente fez a primeira sessão, a patroa dela chegou e falou assim: o que está acontecendo com você? Você está diferente? Você viu que você não fica mais assim, escutando os absurdos do pessoal? Os clientes chegam, fala na sua cabeça e antes você abaixava a cabeça, dizia que o cliente tinha razão, agora não, agora você explica, agora você é mais profissional. Você continua tratando bem os clientes, mas você não é feita mais de capacho. Essa pessoa não tinha percebido a melhora. Ela só foi perceber quando
tinha acontecido alguma coisa, tá? Edivan Maia, sim, né? Metáforas são muito usadas na hipnoterapia, tá? Elas são muito importantes, tá? Mas elas também, metáforas são usadas em outras coisas também, tá? Quando uma pessoa traz uma abordagem da TCC, ela também está utilizando, tá? Ela também está utilizando ali de metáforas, só que às vezes ela utiliza de outras maneiras. Metáforas a gente usa o tempo inteiro, tá? Eu prefiro dentro da hipnoterapia, trabalhando com hipnose, porque a gente acessa melhor o emocional da pessoa, tá? Mas vamos lá. Vamos à parte que interessa aqui, o que realmente funciona, tá? O que funciona? No final de semana, eu fiz uma pergunta lá nos stories e até gravei um pouco explicando sobre isso daqui. Mas hoje eu vou expandir isso aqui muito mais, porque é o que realmente funciona, tá? No final de semana eu perguntei para as pessoas, você é mais racional ou você é mais emocional? E a maioria das pessoas falou assim, eu sou mais emocional. Mas agora eu vou aumentar a pergunta. Você sabe por que você é mais emocional do que racional? Tem noção disso? Não, né? Tá bom. Se tiver, comenta aí. Vamos lá. Neurociência hoje ela explica para mim, tá? Neurociência é a ciência que estuda aqui, ó, o cérebro seu, tá? Ela explica para mim várias coisas importantes. Ela explica para mim, por exemplo, que você é muito mais emocional do que racional, tá? Como é que eu consigo provar isso para você? Olha, simples. Já acordou assustado alguma vez? Sonhou que estava caindo? Sonhou que estava sendo perseguido? Sonhou que tomou um tombo? Sonhou com alguma coisa ruim? Teve pesadelo? Já aconteceu? Acordou assustado alguma vez? Pronto. Essa é a prova. Na hora que você está dormindo, a sua parte racional ela fica meio desligadinha, tá? A sua parte racional ela está descansando, mas a sua parte emocional está lá trabalhando normal. É por isso que quando você está dormindo, você às vezes pode acordar pensando assim, nossa, tive um pesadelo horrível essa noite. Ou então você acorda falando assim, nossa, essa noite dormi tão bem, sonho gostoso. Sonhei que estava viajando, sonhei que, né, sei lá, tinha casado, tinha ido para lua de mel e eu fiquei uma semana de férias em cada cidade e me inventa um monte de coisa legal e não sei o quê. Sonhei que comprei minha casa própria. Galera, é com vocês, tá? Quando você tá nesse sonho assim, você tem essas emoções aqui dentro, ó. Quando você tem essas emoções, acabou. Você vai se sentir bem, tá? Você vai se sentir bem. Isso é muito importante, tá bom? Então, assim, tudo que você faz, e isso é tudo mesmo, tá? Quando você tá tomando banho, quando você tá saindo de casa, quando você vai, sei lá, encontrar um namorado, quando você vai pedir um lanche no McDonald's, qualquer coisa que você está fazendo tem emoção agregada, tá? É por isso que muitas das vezes você fala assim, ah, não quero ir lá, não tô afim de ir em tal lugar. Tal festa, não quero não. É por isso que quando uma mulher tá numa festa também e chega alguém com uma roupa igual a dela, ela fica lá, festa ruim, chegou alguém com a mesma roupa minha, essa festa tava boa até agora. Porque tem emoção agregada ali, tá? Então tem emoção durante todo o seu dia. Sempre tem emoção, beleza? Sempre tem emoção. Algumas vezes tem emoções boas, outras vezes tem emoções ruins. Quando tem emoções boas, você provavelmente vai repetir aquilo que você já está fazendo. Quando tem emoções ruins, você vai evitar repetir aquilo, tá? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, tá? E aquilo lá doeu, machucou muito. Provavelmente ela não vai querer repetir aquilo que fez com que ela se acidentasse, tá? Por exemplo, se ela estivesse andando de moto, por exemplo, talvez ela não queira mais andar de moto. Ou talvez, se ela for andar de moto de novo, ela tenha ali algumas restrições. Talvez ela vá com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, para que ela não se machuque de novo, tá? Porque existe ali uma emoção, o medo, tá? E o medo serve para proteção. Ah, mas e quando a gente está falando de ansiedade? Quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem muito medo agregado, tá? Tem muito medo aqui dentro. E o medo é normal, o medo é benéfico, tá? É por isso, pelo medo, é que você não sobe numa torre dessas que faz transmissão de TV, faz transmissão de sinal de celular sem equipamento de segurança, sem proteção nenhuma, tá? É isso, tá?
tem uma pergunta que eu vou responder e a gente já volta nesse negocinho da ansiedade. Aguenta aí, galera, que eu quero tirar as dúvidas de todo mundo aqui. Vamos ver aqui assim, ó. Meu Deus. Vitória. Vitória e depois tem um nome estranho aqui que eu não consigo nem ler isso aqui. Desculpa, Vitória. Pode acontecer de uma pessoa não conseguir demonstrar emoção? Não. O que acontece é que as pessoas elas tentam se segurar, tentam não mostrar emoções. Por exemplo, orientais, tá? A cultura oriental, os japoneses, chineses, eles tendem a evitar demonstrar suas expressões, suas emoções. Então, por exemplo, se você pergunta pro japonês, está feliz? Ele fala, tô. Então, e ele tenta não demonstrar muito essa emoção. Mas existe ali, tá? Tem estudo para isso. Um negócio chamado microexpressões faciais, que são um pequeno sorriso. Então, quando ele falar assim, por exemplo, assim, tá feliz? Ele vai falar assim, tô. E ele vai dar um sorrisinho minúsculo e por um segundinho. Tempinho pequeno, tá? Mas vai ter aquela emoção, tá bom? Porque todos temos emoções. Se você não tiver emoção, você tem problemas, tá? Aí você terá problemas sérios mesmo, tá? Problemas seríssimos. Aí vai cair em coisas do tipo esquizofrenia, vai cair em coisas do tipo psicopatia, pessoal, entendeu? Vai cair em problemas sérios mesmo, tá? Transtornos mentais seríssimos que precisam de acompanhamento psiquiátrico, tá? Precisa tomar um remédio, precisa de um monte de coisa. Mas todos temos emoções, tá bom? O que acontece, geralmente, é o tipo de emoção que você coloca. Por exemplo, assim, ó. Ai, desculpa. Já vi acontecer de pessoas ficarem extremamente bravas, tá? Depois de término de relacionamento, depois resolver emagrecer, tá? A pessoa terminou seu relacionamento e aí ela pega e fala assim: porque aquele fulano largou eu, falou que eu era feia, que eu não era mulher pra ele, que isso e aquilo. Entrei na academia e perdi 15 quilos. Agora ele fica lá, ó, babando atrás de mim. Gente, isso é raiva. Isso é raiva, tá? Quando ele tá lá. Ele tá lá babando atrás de mim agora. Não sabe o que perdeu, porque agora eu tô linda, bonita, maravilhosa e tem um monte de gente atrás de mim, tá? É isso. Tem raiva ali, tá? E a raiva, ela é boa. A raiva, ela é muito boa, tá? Pra ansiedade, a gente tem muito medo, tá bom? A gente tem muito medo, tá? As pessoas têm muito medo, tá? Isso é normal. Por exemplo, as pessoas têm medo de término de relacionamento, as pessoas têm medo de caramba, morte, isso. Morte, perda de pessoas importantes. As pessoas têm medo de perder emprego, perda de maneira geral, tá? Perder emprego, perder alguém. As pessoas têm medo de doenças mesmo, tá? Hoje a doença do momento é coronavírus, tá? Mas para outras pessoas que já aconteceu, me procuraram na semana passada, era o câncer, tá? A pessoa morria de medo de ter câncer, porque tinha um quesito ali do passado, depois se vocês quiserem eu até comento. Então assim, era o câncer, tem outras pessoas que morrem de medo de AIDS, por exemplo. Então assim, doenças também é algo muito, muito forte na vida das pessoas, tá? E isso faz parte. O medo, ele existe, tá? Ele existe, ele faz parte da sua vida, ele faz parte da minha vida e ele é bom. Qual é o problema do medo? Quando ele se torna um excesso. Quer ver um exemplo de um medo em excesso? Faz bem você começar a criar barata na sua casa? Começar a criar rato na sua casa? Começou assim, ó, você começa a deixar uns pedacinhos de comida no cantinho do seu quarto, assim, ó, pra ver se os ratos que ficam lá no bueiro, pra ver se eles vêm comer dentro da sua casa. Coitado, né? Ele não tem comida direito, né? Fica lá no bueiro. Vou deixar umas comidinhas aqui largadas no meu quarto, no cantinho. Quem sabe eles começam a vir aqui e tudo mais, né? Aí começa a aparecer umas baratas e uns ratos. Depois você não sabe de onde é que fica doente, né? Pega uma leptospirose, pega alguma coisa mais séria aí, porque você tá criando problema ali dentro, tá? Então, assim, o medo de você pegar uma doença como essa, ele é bom. Vai fazer você limpar a sua casa, você deixar tudo melhor, tudo mais organizado.
Não criar ratos, não deixar resto de comida no seu quarto, que nem eu comentei ali. Então é muito bom, tá? Mas existem momentos onde o medo ele é muito ruim. Por exemplo, quando a pessoa vê um rato do outro lado da rua e, sabe, ela atravessa, foge, atravessa uma rua sem nem olhar para ver se está vindo um carro. De repente ela está numa avenida e pode ser atropelada, tá? Então, assim, o medo ele tem ali uns momentos que ele pode ser meio complicado, né? Uma pessoa que tá ali sentado numa mesa de café, de repente escuta alguém gritando na cozinha assim: "Olha a barata!" A pessoa já tenta subir em cima da mesa e nessa tentativa de subir em cima da mesa ela pode cair, se machucar. É um pouco de excesso de medo, já cai pro lado da fobia, né? E isso faz mal para a pessoa, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, existe medo, sim. Existe ali algum medo, tá? E quando a gente resolve essa emoção do medo, muitas coisas se resolvem, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que tudo que vocês vão fazendo durante o dia vai tendo emoção agregada? Quando você ganha um presente, quando você dá um presente, quando você vai comprar um lanche no McDonald's, quando você sai de casa para ir trabalhar, sai de casa para ir no supermercado, sempre tem alguma emoção agregada ali, tá? E quando você tem várias coisas agregadas ao medo, você pode ter várias coisas te deixando ansiosa. Por exemplo, sair de casa, dirigir, estar sozinho, ir para um lugar que você não conhece. Meu, várias coisas, tá? Várias coisas. Quando você tem isso, você pode começar a ter crise em vários lugares diferentes. Na sua casa, quando você está sozinho, quando você precisa dirigir, quando você precisa ir no centro da cidade, você não sabe nem onde é que está a loja, quando você vai para por exemplo, uma entrevista de emprego, quando você precisa fazer uma apresentação para alguém desconhecido, você vai falar, por exemplo, olha, eu sou fulano de tal. Tem vários momentos onde a sua ansiedade ela pode aparecer, tá? Vários e vários mesmo, muitos. E aí você começa a ter várias crises de ansiedade. Você tem crise de ansiedade hoje, amanhã, depois de amanhã. Aí passa um dia ou outro bom. E aí começa a aparecer preocupações. Você às vezes já começa a se sentir como, sabe, incapaz. Começa a sentir que sua vida não tá indo pra frente. A sua vida não tá do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E aí, beleza, você vai entrar num transtornão de ansiedade. Depois a gente vai ter que fazer o seu tratamento. Tá? É assim que funciona as coisas, é assim que funciona a vida. Apareceu mais alguma pergunta aqui, deixa eu responder aqui de novo, tá? A Vitória. As pessoas dizem que eu pareço ser uma pessoa indiferente, que não se importa, mas na verdade eu só não consigo demonstrar minhas emoções ou sentimentos. Você acha que isso é um problema? Vamos lá, Vitória. Às vezes as pessoas elas não estão percebendo suas emoções, tá? Porque às vezes a gente tenta realmente não demonstrar, tá? Que nem eu comentei ali no começo, quando você me perguntou assim, se era possível que a pessoa não demonstrasse as emoções, tá? Com o treinamento, com o curso certo, você reconhece uma microexpressão facial, que é algo que vai assim, ó, num estalo de dedo vai dar um indício muito forte do que a pessoa está sentindo naquele momento. Se ela está com medo, se ela está com nojo, se ela está com raiva, tá? Às vezes isso aí acontece assim, ó, é num estalo de dedo. Então assim, você tem as suas emoções. Acredito que sim, tá? Acredito que você é uma pessoa normal, tá? Eu não conheço exatamente seu histórico, nem seus problemas, mas eu tô acreditando que você é como a grande maioria das pessoas aí e é completamente normal. Então assim, às vezes as pessoas esperam da gente uma reação diferente, tá? Vamos lá. O que seria uma reação diferente? Alguém caiu. Você tá lá no churrascão de domingo, de repente seu priminho tá correndo pra lá e pra cá, seu primo tem, sei lá, 4, 5 anos, aí ele tá correndo, de repente ele cai, bate o nariz no chão e levanta chorando. Às vezes a sua ação, às vezes ela é só do tipo assim, alô, o Gabriel caiu, tá? Às vezes é só isso. E às vezes as pessoas esperavam que você tivesse, tipo, a reação, a emoção de, tipo, levantar correndo e ir lá, Gabriel, você machucou, e já levantar e querer levar ele para, sei lá, tomar uma água, limpar o rosto, que pode estar um pouco sujo ali, né? Ele bateu o nariz no chão, pode sangrar, pode acontecer alguma coisa. Às vezes as pessoas esperam outras reações da gente, mas não necessariamente você está deixando de sentir, tá? Não necessariamente. Provavelmente você sentiu alguma coisa ali. Sentiu dó, tá? Sentiu ali compaixão,
sentiu ali um pouco sabe, receio de ter acontecido alguma coisa por ele. Isso são todas coisas que você está sentindo. É normal, você vai sentir coisas na sua vida. Isso é normal, tá? É muito normal. A questão é que às vezes as pessoas elas esperam coisas diferentes da gente. Vamos lá. A vida inteira, às vezes, as pessoas me falaram assim: Everton, você fala calmo. Você, parece que você nem fica nervoso quando as coisas acontecem. E eu falo assim: tá bom, né? Mas muitas das vezes, eu mesmo estava, às vezes, por uma situação meio desconfortável aqui dentro. Às vezes com um pouco de medo, às vezes um pouco de ansiedade, às vezes com um pouco de receio, tá? Quer ver um caso assim que eu sempre fiz a vida inteira, mas sempre com o pé um pouco atrás? Aí depois eu melhorei. Vamos lá, até 3 anos atrás, mais ou menos, se eu tivesse que apresentar o meu trabalho mesmo assim, para um trabalho que eu tinha feito, trabalhei em indústria, tá? Trabalhei em indústria e muitas das vezes eu precisava apresentar para diretores, chefes de outros setores, aquilo que eu fazia, meu trabalho, como é que ele estava indo. Quando eu ia apresentar, muitas das vezes eu sentia assim um frio na barriga. Eu sentia muitas das vezes assim um pouco de preocupação, um pouco de ansiedade na hora de falar ali, mas todas as vezes eu enfrentava. Eu ia lá e começava a falar. E conforme eu começava a falar, eu ia ganhando confiança, eu ia melhorando. E aí eu conseguia fazer aquilo que tinha que ser feito. E as pessoas elas nem percebiam isso. Ninguém nunca reclamou disso de mim, tá? Ninguém nunca nem falou algo do tipo assim: olha, acho que se você precisa melhorar sua forma de se apresentar, a forma como você expõe suas ideias. Não, nunca aconteceu, tá? Mas nem por isso eu estava deixando de sentir algo aqui dentro, tá? Mas as pessoas, acho que elas esperavam que eu estivesse tremendo, que eu começasse a gaguejar, que eu esquecesse aquilo que eu ia falar. Não, isso não acontecia, tá? Mas nem por isso eu estava deixando de sentir uma emoção aqui dentro, tá? E aproveitando esse exemplo, eu vou trazer para vocês um negócio muito importante, que é um negócio importantíssimo. Então façam isso, façam isso. Por favor, façam. Enfrentamento. Sabe o que é um enfrentamento? Enfrentamento é você enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, um medo, alguma coisa, tá? Então vamos lá. A pessoa tem... Vamos pegar o meu exemplo. Meu exemplo mesmo. Eu falei para vocês que quando eu trabalhava na indústria, às vezes eu tinha que apresentar ali um trabalho, alguma coisa, alguma atividade que eu estava fazendo, apresentar alguma proposta de melhora, alguma coisa do tipo assim para aquela indústria. Então, quando eu estava lá na frente fazendo a apresentação, tinha muitas pessoas ali e vinha aquele frio na barriga. Só que eu enfrentava a situação. Por enfrentar a situação, eu me sentia melhor. Eu não deixava que aquilo crescesse dentro de mim, tá? Enfrentar uma situação difícil, enfrentar uma situação meio complicada é importantíssimo, importantíssimo, tá? Diferente de outras pessoas, tá? Diferente do que você vai ouvir aí outros terapeutas, outros lugares, eu divido a responsabilidade de uma terapia em 60% meu, 40% da pessoa, tá? Do paciente, de quem eu tô atendendo. Por quê? Bom, porque quem tem que fazer o serviço sou eu, tá? A maior parte eu acredito que sou eu. 40%, que é a parte do paciente, é quase tudo enfrentamento. É quase tudo enfrentamento. Quase tudo. Vamos lá. A pessoa não consegue sair de casa sozinha, porque ela tem uma crise enorme de ansiedade. Ela não consegue sair de casa sozinha. Não consegue. Ela não consegue ir até a praça que fica na esquina para ir sozinha, tá? Eu vou fazer a sessão com ela de terapia. Vou massacrar as emoções dela. Vou trabalhar forte as emoções que nem eu falei para vocês ali, tá? Que precisa. A gente vai, sabe, jogar umas emoções para fora, tirar dali de dentro algumas coisas que tem guardada ali, reprimida mesmo assim por anos, anos e anos, tá? Tem gente que tem às vezes assim um ódio guardado, um rancor, uma tristeza grande assim e precisa jogar isso fora, tá bom? A gente vai tratar essa emoção forte ali. Beleza. Tratei essa emoção. E depois? Depois vem a parte da pessoa. 40% é enfrentamento. Nem tudo é enfrentamento, tá? Tem uma coisa a mais que eu faço entre as sessões ali.
Daqui a pouco eu comento com vocês. O que a gente faz? Meu, você vai ter que sair daqui essa semana, ó, vamos lá, hoje é terça-feira, vamos supor que você fez a sessão hoje comigo, terça-feira, hoje é terça-feira, ó, quinta-feira de noite, até quinta-feira de noite eu quero que você mande uma mensagem pra mim, tá? Eu quero que você conte pra mim se você foi até aquela praça. É sua função ir até aquela praça, nem que você vá até lá, senta no banco e já levanta. Vai ficar 10 minutos, 10 segundos sentado naquele banco. Você vai sentar naquele banco e vai voltar. Mas é sua função ir até lá. Isso é um enfrentamento, tá? A pessoa sair da casa dela, coisa que ela não fazia, enfrentar a dificuldade que já foi trabalhada aqui numa sessão, foi trabalhada aqui dentro da cabeça dela, e ela ir até lá, colocar em prática aquilo, é o enfrentamento, tá? Tem enfrentamento de vários tipos. Se for um problema de relacionamento, às vezes a pessoa vai ter que se expor. Falar assim, olha, Mariazinha, não tô gostando disso aqui que você tá fazendo. E pronto. Né? Vamos pegar um exemplo de uma mulher. Vai chegar em casa e vai falar assim pro marido, assim, José, tem um negócio que você tá fazendo aqui que eu não tô gostando. Você tá largando a toalha em cima da cama e ela tá molhada. Se você deixar de novo, vou enforcar você. Qualquer coisa. E aí, beleza. Esse é o enfrentamento, às vezes, dela. Expor, às vezes, algo que tá ali dentro, tá? Isso é enfrentamento. Às vezes a pessoa nunca falou isso na vida. Vai ser a primeira vez que ela vai expor algo que ela acredita que a pessoa tá fazendo de errado. E às vezes é algo assim, ó, mínimo, para ela abrir um caminho enorme da vida dela. Tá bom? Isso é muito importante o enfrentamento. Tá bom? Mas tem um negócio importante que eu faço entre as sessões que também dá muito resultado. Mas deixa eu beber uma água, porque daqui a pouco eu vou começar a ficar com a boca seca e aí eu não consigo falar direito. Galera, falei pra vocês que 60% é meu. O serviço é meu. 60% é comigo. Eu que tenho que fazer. 40% é com vocês, mas nem tudo é um enfrentamento. Tá? Eu gosto, tá, de fazer duas coisas assim. Primeira coisa, pra mim sessão não tem tempo. Tá? Não dá pra me marcar no relógio e falar assim, ó, vou pegar o exemplo da Vitória, que tá aqui, ó, tá bem participativo aqui. Vitória, vou pegar esse exemplo. Marquei uma sessão com a Vitória, tá? Hoje, 9 horas da noite. Vitória, seguinte, tô olhando aqui no relógio, ó. Falta mais 2 minutos. Você tem mais alguma coisa pra me falar? Se não, tchau, boa noite, porque eu quero ir embora. Para com isso, cara. Eu tô com uma vida na minha frente que eu tenho que cuidar. Isso é muito errado. Isso é erradíssimo. Erradíssimo. Eu tenho uma vida na minha frente que eu tô tratando. Então, se eu precisar ficar 10 minutos a mais, 15 a mais, meia hora a mais, eu fico. Tá? E por que eu fico? Porque dá resultado. Dá resultado. Às vezes a pessoa tá lá, no momento em que ela tá entregando o que ela mais precisa, que ela tá na experiência dela, transformando a vida dela, eu vou pegar e falar para ela assim, ó, deu tempo, vamos embora, hein? Amanhã a gente continua. Amanhã não, semana que vem, né? Uma vez por semana. Tá errado. Tá? Já entrei em sessões que eu esperava ficar 1 hora. Eu costumo marcar com as pessoas 1 hora de sessão. Só que eu falo para elas assim, olha, pode estender, viu? Então, vem comigo que se estender vai ficar bom. Eu já cheguei a ficar quase 2 horas com a pessoa. Cheguei a 1h40, 1h45. Por quê? Os 45 minutos a mais era o que a pessoa precisava para resolver o seu problema. Era o que ela precisava para resolver o problema dela. Tá? E não dá para me largar um negócio no meio. Não dá. Sabe como é que eu penso sobre isso? Imagina lá, você vai lá fazer uma cirurgia lá, vai lá operar o estômago. O médico vai lá, corta a pessoa, de repente ele olha e fala assim, já faz umas 2 horas que a gente tá aqui, né? Acho que é melhor a gente parar, continua semana que vem, né? Vamos, fecha a pessoa aí, a gente manda ela voltar semana que vem. Não faz sentido. Ele tem que fazer o serviço por completo. Então eu também tenho que fazer o serviço por completo da minha sessão, tá? E o serviço completo é fazer com que você atinja o objetivo. Depois que você terminar a sua sessão, aí eu sempre gravo para a pessoa um áudio especial, porque é um áudio de reforço.
A pessoa vem e faz uma hora e pouco de sessão comigo ali na semana. E depois? Ela fica sem nada durante a semana? Ela fica lá à mercê da vida, do que ela sempre pensou e dos próprios pensamentos. Sabe? Tá errado. Tá errado. Eu preciso estar com ela. Então, orientação. Olha, vamos pegar o exemplo da Vitória, que eu atendi até mais tarde, tá? Vitória, te atendi até mais tarde, a gente ficou, sei lá, meia hora a mais. Vitória, vou te mandar um áudio para você ouvir. 10 minutos, 15 minutos de áudio. Todos os dias você vai poder ouvir esse áudio e ele vai funcionar como um reforço. É como se eu tivesse com você fazendo uma terapia rapidinha todo dia, tá? Para que aquilo lá que a gente veio buscar, você leve para casa de verdade. Você veio buscar qualidade de vida, você veio buscar o fim da sua ansiedade, você vai encontrar, você vai levar isso aí para casa. Você veio buscar melhor relacionamento, você vai levar isso aqui para casa. Você veio buscar conhecimento, você vai levar isso para casa, tá? Não sei o que você veio buscar. Eu sei que o que você veio, você vai levar. E aí eu preciso entregar isso aí para ela. E eu preciso acompanhar essa pessoa também. Porque às vezes durante a semana acontece alguma coisa e a pessoa se sente mal. Isso faz a diferença. Isso é o que funciona de verdade, tá? Isso é o que funciona, tá? O que não funciona é a pessoa ficar lá. Cadê? Pegar um livro, abrir o livro aqui e falar assim, o que você está fazendo está errado, Everton. Não funciona. Aí eu olho para ela, igual já aconteceu, e falo assim, não, tá bom. Se você acredita que não funciona, tudo bem. Tá? Eu já ouvi isso de profissionais da área. E eu falo para eles, não, tudo bem, se você não acredita que não funciona, tudo bem. Ainda bem que tem pessoas que acreditam e elas estão com resultado na vida delas. Tá? Simples assim, gente. Terapia é fazer as coisas funcionar. E a terapia, ela é individual para cada pessoa. Ela é individual. Eu falei para vocês, tem gente que a terapia termina em 1 hora. Assim, a sessão foi prevista para 1 hora, termina dentro de 1 hora. Tem outros que levam quase 2. Tem outros que levam 1h10, 1h15. Tem pessoas que choram mais. Tem pessoas que não choram, tá? Tem pessoas que sentem raiva. Tem outras que não. Eu vou contar para vocês um caso, tá? Um caso aqui bem interessante. Aconteceu com uma pessoa. Ela já faz... Pera aí, antes de eu contar o caso... Você comemora seu aniversário? Escreve aí pra mim se você comemora os seus aniversários. Espero que você comemore os seus aniversários, tá? Se você fica feliz, assim, ó, por exemplo, o meu aniversário é 9 de novembro. Lembra lá? Depois eu passo meu endereço pra vocês mandar por Sedex alguns presentes pra mim, bolo, salgadinho, refrigerante. Pode colocar no Sedex que eu recebo aqui, não tem problema não, tá? 9 de novembro, anota aí. Essa pessoa que eu atendi, já fazia 15 anos que ela não comemorava nenhum aniversário. Tá? Por que ela não comemorava nenhum aniversário? Ela não se sentia mais feliz por comemorar os aniversários dela, porque ela sentia muita falta do pai, tá? Ela tinha perdido o pai há 16 anos atrás, quase. Tá? E desde que ela perdeu o pai, ela nunca mais sentiu a vontade de comemorar o aniversário dela, tá? Aí, tem gente que não comemora aniversário, mas pode. Gente, manda um salgadinho pra cá que eu comemoro. Essa pessoa, ela parou de comemorar os próprios aniversários, porque ela sentia muita falta do pai, tá? Essa foi a reclamação dela. No comecinho da sessão. Beleza, a gente começou a tratar e começou a caçar ali, encontrar ali de onde veio a ansiedade dela. A gente descobriu, no meio da sessão, que a ansiedade dela nasceu, vamos colocar assim, ficou mais forte na vida dela quando o pai dela morreu. Fomos ali, trabalhando um pouquinho mais a fundo, investigando, caçando ali os motivos. E no meio da sessão a gente descobriu que no momento que o pai dela estava para falecer, assim, nos últimos momentos que o pai dela estava no hospital, ela ficou assim com uma situação meio, sabe, do tipo, pai, acho que não fui uma boa filha. Eu acho que, sabe, não é comigo. Eu acho que eu fiz mais mal do que bem. E aí ela ficou com esse sentimento de culpa, e, sabe, tristeza.
e necessidade de ser aceito. Poxa, ela ficou mal. Quando o pai dela morreu, ela começou a sentir medo de não ser uma pessoa boa na vida, tá? E todas as vezes que elas vinha esse receio dela não ser uma pessoa boa, uma pessoa que correspondesse à altura o que as pessoas estavam esperando, ela se sentia ansiosa, tá? E veio lá da morte do pai dela, porque ela não acreditava que ela tinha sido uma boa filha, tá? O que a gente fez? Trabalhamos isso. A gente pegou, foi até aquela emoção, aquela causa, aonde aconteceu ali, aquela lembrança, tá? Aquela recordação que ela tinha do pai dela dizendo pro pai dela que ela não tinha sido boa. Tratamos aquela causa, pronto, acabou, não tem mais ansiedade. Acabou. Foi resolvido. Ela parou de buscar a aceitação das pessoas, tá? E a aceitação das pessoas de forma grave, porque às vezes ela queria aceitação de namorado. E o namorado às vezes não correspondia. Quer dizer, perdão, às vezes ela não correspondia ao quanto que o namorado esperava dela, tá? E aí ela se frustrava, se sentia mal, não conseguia levar as coisas pra frente. E a gente resolveu, tá resolvido o problema dela, tá resolvido, tá bom? E isso funciona. Isso é o que funciona, tá bom? Tem que estar com a pessoa, tá bom? Tem sessões que são mais curtas, tem sessões que são mais longas, mas a gente precisa tratar as emoções das pessoas, tá? Tratou as emoções, galera, vocês se tornam outros. Tem pessoas que vão aproveitar esse gancho aqui, né, do que apareceu aqui na live hoje. Tem pessoas, às vezes, que escutam coisas do tipo assim, olha, parece que você não tem sentimento, você não expressa nada, não sei o que, você não fica abalado, papapá, legal. Às vezes essa pessoa está sentindo lá dentro. Ela está sentindo, às vezes, as emoções todas lá dentro, mas às vezes ela só não expressa daquela maneira, né, que eu expliquei ali atrás. Gente, nem por isso ela está deixando de sentir. Nem por isso ela está deixando de sofrer, tá? E, às vezes, existe um negócio chamado repressão no nosso cérebro, tem um mecanismo desse, tá? A pessoa, às vezes, reprime o que ela quer colocar para fora porque ela foi ensinada a não fazer isso. Ela foi ensinada a não fazer isso. Por exemplo, é certo você sair gritando com as pessoas? Sair assim com raiva? É certo você pegar e falar assim, vamos lá, você brigou com alguém. Não, porque você é um... Solta uma meia dúzia de palavrão. Não vou falar não, porque eu não sei se tem quem tá aqui. Aí você vai lá, não, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê. E solta várias e várias palavras, palavrões, e xinga, e fica com raiva daquela pessoa. Gente, a raiva, ela faz parte. Às vezes, essa atitude, ela não seja a melhor possível naquele momento. Mas às vezes essa raiva fica guardada, reprimida aqui dentro, e às vezes ensinar essa pessoa que ela não pode colocar essa raiva para fora. E aí essa pessoa ela fica com uma angústia às vezes aqui dentro, e desse pedaço dizem bastante, é como se ela quisesse colocar alguma coisa para fora e não sai, e não sai, e não sai, e ela não consegue levar a vida para frente. E aí o que você faz? Faz uma terapia para ela poder colocar para fora aquilo que ela nunca disse. Exemplos. Brigas familiares. A pessoa brigou com, sei lá, o cunhado, por exemplo. Brigou com o cunhado, teve um problema lá, sei lá, pouco importa o problema. E ela queria ter falado um monte de coisa pro cunhado, mas nunca falou. E isso aí já passou assim, 5, 6, 7 anos, eles já estão super bem, mas às vezes ela sente, às vezes, que não vai ainda, porque ela não consegue ser a mesma coisa. E aí você vai fazer uma terapia com a pessoa, o que você faz é fazer ela botar pra fora aquilo que ela já queria falar pro cunhado há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Vitória, acho que eu tô lendo os seus pensamentos, hein? Acho que eu tô lendo os seus pensamentos. Não sei fazer isso não, mas acho que entendi mais ou menos os seus problemas. Repressão, tá? Porque às vezes a gente é ensinado a trabalhar de maneiras que às vezes pra gente faz mal o jeito que a gente é ensinado. Por exemplo, reprimir um sentimento. Por exemplo, não pedir um favor, tá?
Tem gente que tem medo de pedir favor porque acha que vai incomodar, tá? Tem gente que não sabe receber um presente, tá bom? Tem gente que acredita que se receber um presente tem que dar outro, tá bom? Tem gente que acredita que, bom, a vida é assim mesmo, por que eu vou ficar lutando contra? Meu pai já não deu certo na vida, minha mãe, meu irmão mais velho, eu também vou, capaz mesmo que eu vou lutar pra fazer as coisas, eu vou deixar a vida acontecer. E aí a pessoa fica com esse sentimentinho aqui, ó, de tipo incapacidade. E a vida é assim mesmo, pensando assim. E aí ela vai levar uma vida assim mesmo, porque ela acredita nisso. Tá bom? Qualquer dia eu vou fazer pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aí, tá? Comenta aí. Se vocês quiserem, comenta aí mesmo. Mas depois eu coloco um history lá pra vocês. Se vocês querem que eu faça pra vocês uma live sobre crenças. Acabou de vir essa ideia aqui na minha cabeça. Crenças. Crenças são coisas que vocês acreditam, tá? Por exemplo, acredito que é bom ser honesto, acredito que preciso ter alguém perto de mim para que eu seja feliz, acredito que sem Deus eu não sou nada. Tem vários tipos de crença, né? Crenças boas, crenças ruins. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, assim, ó, tem vários. Acredito que Deus é tudo para mim, né? Tudo bem, uma crença muito boa. Tem pessoas que já começam a acreditar, acho que Deus virou as costas para mim. Isso aí já é outro problema de crença, né? Já entra também com a parte religiosa também, tá? Mas tem crenças do tipo assim, olha, eu sou incapaz, nossa, as coisas só dão errado pra mim, ninguém me ajuda, ninguém me entende, nossa, eu não sei o que vai fazer na minha vida, a sociedade tá me matando, viu? Se tivesse tratamento, mas tem, mas se tivesse tratamento, tá bom? Posso fazer sim, tá? Se vocês quiserem, a pessoa já tá gostando já. Eu vou fazer pra vocês aí na semana que vem. Semana que vem, posso contar com vocês? Se eu puder, coloca aí um sim aí, tá bom? Deixa eu ver o que falaram mais. A Vitória falou que reprimiu tanto que hoje parece até estranho colocar pra fora. Sim, Vitória. Às vezes é muito estranho, tá? Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes uma sessão de terapia, assim, quando ela é bem feita assim de verdade, mas de verdade mesmo, ela muda, ela é até estranho. Ela deixa você até estranho, tá? Ela deixa você estranho. Ela causa umas coisas estranhas na vida. Por exemplo, assim, ó, você já chegou na sua casa, abriu a porta da sala assim, ó, e apertou o interruptor para ligar a luz e de repente a luz não ligou? Aí você apertou de novo para ver se não tinha apertado certo, ela não ligou. Aí você tentou de novo, apertou umas 50 vezes lá o botão, lá, tac, 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 pra ver se ligava e ela não ligava. Você ficou até com uma cara meio estranha, aí depois você falou assim, queimou a luz. Quando a terapia ela é bem feita, acontece exatamente a mesma coisa. Você chega lá, lembra daquele exemplo da pessoa que ia sair e ela ia até a praça na esquina? A pessoa vai lá naquele momento de enfrentamento. E aí ela se prepara para sair de casa. Então ela se prepara, você, né, dá uma ajeitada assim, se sente mais confiante. Aí ela abre o portão da casa dela. Quando ela abre, ela pensa assim, o que será de mim lá fora? E aí ela dá os primeiros passos. E quando ela dá os primeiros passos lá fora, ela fala assim, mas que estranho, nada de errado está acontecendo. Acho que eu consigo chegar até lá. E aí ela vai até a praça. E aí ela senta naquele banquinho. Aí ela olha e fala assim, nossa, essa praça é mais bonita do que eu já tinha imaginado. E aí de repente ela fala assim, e as coisas agora estão mais fáceis do que antes. Que estranho, eu não estou sentindo medo. Cadê aquele medo que tinha aqui dentro? O que fizeram com o meu medo? Quer saber? Eu vou ficar aqui mais um pouco, depois eu vou embora. É isso que acontece. É isso que acontece. Terapia bem feita é assim, tá? A pessoa ela fica esperando que ela fosse se sentir mal, mas ela não se sente. E aí ela fica até meio estranha com ela mesma, como se ela não estivesse entendendo o que está acontecendo dentro dela mesma. Mas esse momento é muito importante, tá? Nesse momento que a pessoa fica ali meio estranha, não sabe o que está acontecendo, mas está se sentindo bem, mas é como se ela estivesse esperando que algo ruim acontecesse, mas aquilo lá não acontece, só coisa boa vai acontecendo, e o mundo parece muito mais bonito, muito mais colorido. Quando a pessoa está nesse momentinho ali, por isso que o enfrentamento ele é muito importante. O seu cérebro ele está fazendo isso daqui assim, ó. Antes, ele estava desse jeito assim, ó. Um neurônio ligado no outro. O que ele faz agora é ficar assim, ó, diferente.
Eles ficam meio ligados diferentes, assim, ó. Igual o cubo mágico, quando você dá uma bagunçada nele. Ele muda de posição. Quando muda de posição, você tem o que é chamado de neuroplasticidade. Seu cérebro muda de posição, os neurônios mudam lá dentro, pronto, acabou. Você é outra pessoa. Acabou de ser transformada. Bom? Tá lendo minha mente. Vitória, é um pouquinho de experiência ali. O pessoal às vezes reclama muito da mesma coisa, o tratamento é muito parecido com todo mundo. É por isso que eu falo que dá pra tratar, tá? Porque acontece mesmo, é verdade, tá? É verdade, os padrões de pensamentos eles se repetem, o tratamento ele é muito parecido, ele é sobre medida. Eu vou ter que adequar algumas coisas para cada pessoa, mas o tratamento ele funciona para todo mundo. Vocês são pessoas normais, tá bom? Vamos ver aqui assim, ó, Amanda Gomes. Os efeitos da terapia podem diminuir com o tempo? Precisa ser reforçado? Vamos lá. Amanda, eu vou ser bem sincero para você. Tudo que for feito numa terapia pode ser desfeito, tá? Pode ser desfeito. Eu posso fazer o efeito contrário em você, tá? Vamos lá. A pessoa tá lá e aí aconteceu alguma coisa na vida dela, ela pegou um trauma, ela não consegue andar de ônibus mais, tá? Eu tenho que fazer uma terapia com ela para que ela passe a andar de ônibus. Mais ou menos eu vou ter como se eu tivesse que fazer o efeito reverso, para que ela comece a andar de ônibus, tá? Uma vez que ela começar a andar de ônibus, sim, ela vai continuar andando de ônibus normalmente, tá? Pode ser desfeito? Pode. Se a pessoa se esforçar, ela pode desfazer, tá? E sabendo disso, é por isso que eu faço o acompanhamento da pessoa. Como é que eu entendi, tá? Eu montei a terapia em cima disso daí, porque é o que eu vejo e é o que eu comprovo de resultado eficiente. Faz a terapia. 100 horas para acabar. Faz ali, para dar certo, trabalhando as emoções. Intenso. Pá, terminou a sessão. Gravo o áudio e entrego para a pessoa. Um áudio específico só para a pessoa. A pessoa vai escutar aquele áudio lá. Esse áudio vai demorar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Depende de cada áudio. Ela vai escutar esse áudio. Esse áudio é um reforço. Já é para o efeito da terapia não mudar, tá? Para o efeito ser prolongado, para aquilo mudar a vida da pessoa de verdade. O que mais? A gente ainda tem a parte do enfrentamento, que é onde a pessoa vai mudar aquela conexão neural ali, que vai mudar mesmo. Vai fixar de maneira assim mais forte. E ainda tem um acompanhamento meu. Daqui 2, 3 dias eu pergunto para a pessoa, como é que você tá? Você tá melhor? Como é que foi? E como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Você conseguiu ir até a praça, pegando o nosso exemplo lá da praça? Conseguiu chegar até a praça? Legal. Quando tudo isso tá andando bem, é pra vida toda. É pra vida toda, tá? Importante. O seu cérebro, em 21 dias a gente já sabe que você consegue mudar assim, ó, drasticamente, tá? Então é uma mudança assim gigante mesmo. Aquela pessoa que, por exemplo, tinha uma depressão, ela não sai da cama, ela às vezes não quer nem tomar banho. Ela já é outra pessoa. Ela já é normal, se assim pode se dizer. Ela já tem a vida que ela queria ter, parecida com as outras pessoas. Ela sai, ela se diverte, ela melhorou os relacionamentos dentro de casa, com os amigos, ela já não se sente mais tão para baixo, ela se sente normal. Ela vai ter momentos de tristeza, porque ela é uma pessoa normal, a tristeza faz parte dela, mas ela já está normal, tá? Uma pessoa com ansiedade, 21 dias, ela já está se controlando, ela já é outra pessoa. Às vezes até antes, tá? Mas 21 dias é um tempo assim legal, estimado ali pelos estudos científicos, para que a gente saiba que aquilo lá está realmente bem feito. É como aquele tempo que o Super Bonder demora para grudar no dedo seu, sabe? 3 segundinhos que demora para o dedo grudar no outro, assim, o Super Bonder. É esse tempo, para que isso seja muito bem refeito aqui dentro da sua mente, da sua cabeça, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, assim, pode ser desfeito? Pode. Mas dentro desse período, é um período muito importante, que eu fico em cima da pessoa, porque ela tem que melhorar. Eu quero que ela melhore. Então eu vou estar lá em cima da pessoa, acompanhando, suportando, tirando dúvidas, tirando dificuldades. Por que dificuldades? Porque às vezes, na hora que a pessoa ela vai, por exemplo, para o momento do enfrentamento, e aí ela fala assim, não, eu tava indo, Everton, aí, poxa,
me deu um certo medo aqui, sabe o que que é? E aí o telefone tocou, e aí eu voltei para ficar no telefone, mandei umas mensagens no WhatsApp, quando eu vi já era de noite, e aí eu resolvi não sair. Tudo bem, vai amanhã. E aí eu vou quebrar outras barreiras dela, para que ela vá, para que ela faça, para que ela tenha aquele momento de enfrentamento. Então, é muito importante que tenha realmente esse acompanhamento. É isso que vai fazer ser diferente, tá bom? Isso que faz funcionar. É isso que faz funcionar. Se não tratar as emoções, aí fica difícil. Aí fica difícil. Por quê? Imagina o seguinte. Tem terapia que não trata emoções, tá? Ela trata menos, ela não trata de forma intensa. Eu gosto de tratar a terapia de forma intensa. Por quê? Sem terapia, é como se você estivesse indo do Rio Grande do Sul lá para o Amazonas a pé. Sem terapia, você vai demorar um tempão para melhorar. Aí você compra um carro. Isso é como se você estivesse fazendo algumas terapias que tratam, mas são mais racionais. Por outro lado, tem algumas terapias, que é o lado que eu já gosto mais, que trata a emoção. É como se você estivesse indo lá do Rio Grande do Sul para o Amazonas de avião. É muito mais rápido, muito mais confortável. Você vai chegar lá bem, vai ser completamente diferente. Tá? É assim que eu vejo que funciona. É assim que a minha experiência diz que funciona. Tá bom? Qualquer pessoa a gente pode tratar desse jeito. Tá bom? Tem funcionado muito bem. Só para vocês saberem, tá? Se vocês quiserem, eu tenho um processo de avaliação, a gente pode conversar, a avaliação é super em conta mesmo. Os processos terapêuticos, eles também são muito em conta, tem facilidade de pagamento, tem desconto, tem um monte de coisa, tá bom? Tem garantia, tá? Ah, eu não falei. Desculpa. Depois que a gente termina um processo terapêutico, eu agendo com a pessoa um retorno. E eu dou para ela uma garantia também. Porque eu entendo que o meu trabalho tem que dar uma garantia para vocês. Por exemplo, se você comprar um celular numa loja e o celular não funcionar, você vai voltar lá e vai querer outro novo. Então eu preciso te dar uma garantia sobre o meu trabalho. Por isso eu faço sempre um programa de terapia com as pessoas e depois eu ofereço garantia. Tá? Dependendo do programa é uma sessão, dependendo do programa são 2 sessões. Tá? Por quê? Porque funciona. Porque funciona e as pessoas merecem. A gente tem que dar garantia daquilo que a gente faz. Ora, eu não confio naquilo que eu faço? Confio. Eu confio. Se eu confio, por que não dar uma garantia? Não é? Imagina aquela pessoa que faz bolo e não confia no bolo que ela faz. Né? Não dá para vender. Não dá para vender. Beleza, gente? Galera, essa live vai ficar gravada. Se vocês quiserem, assistam quantas vezes precisarem. Manda direct para mim com dúvidas, perguntas. Não precisa esperar até semana que vem. Me manda lá que eu já respondo. Tá? Link da minha bio, tem meu WhatsApp para falar direto comigo. Respondo até mais rápido. Tá? Vamos tratar isso aí. Sério. Sério. Chega de ficar sofrendo. Coloca um ponto final nisso. Tá bom? Vamos, pensa nisso, pensa com carinho. Tá bom? Mais cedo ou mais tarde, talvez você comece a perceber que a gente está falando é da sua felicidade. E às vezes a gente busca felicidade em casa própria, em bens materiais, sabe? E às vezes a gente tem que começar a criar a felicidade aqui de dentro. Consertando o que está aqui dentro para depois poder fazer as coisas direito na nossa vida. Tá bom? Gente, agradeço todo mundo que estava por aqui. Se você assistir essa live depois, me deixa suas perguntas, tá bom? Semana que vem já está marcado até o assunto. A gente vai falar de crença limitante. Beleza? Conto com a participação de cada um de vocês. Acompanhe os conteúdos aí. Divulga para quem vocês acreditarem que vai ser útil. Tá bom? Eu sei que tem muita gente precisando. Eu sei. Tá bom? E eu sei que vocês podem ajudar outras pessoas também a serem ajudadas. Então, se puderem divulgar, vocês vão estar me ajudando e ajudando mais ainda outras pessoas. Tá bom? Galerinha, super abraço para vocês. Tudo de bom aí. E a gente vai se falando. Tá bom? Eu tô aqui para ajudar cada um de vocês. Tchau, tchau e até mais.